Pessoal, boa noite a todos vocês. Quem vai entrar agora, as palavras preliminares para a gente começar a nossa... Oi, Tamara. Boa noite, Tamara. Muito bom ter você aí, por gentileza. Vai confirmando logo comigo como é que tá o som, se o áudio tá bom. Oi, Sueli, boa noite. Tudo bem por aí, Sueli? Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Leo, nome difícil, Leo Adeilson, boa noite. Muito obrigado, Sueli. O som tá bom, o vídeo, a imagem tá boa. Deixa eu ver se a gente ajeita mais alguma coisa aqui. Acho que vou deixar a impressão de que eu tô sentado nesse divã aqui atrás. Tô no meu consultório hoje. Tá ótimo, Sueli. Muito obrigado. Deixa eu só me ajeitar aqui. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade, Sueli, o pessoal do nosso lar, a quem a gente agradece, tá? Por esse momento, por esta oportunidade. Francine Melo, boa noite. Seja bem-vinda também. Aproveitando esses momentos iniciais para agradecer a vocês que estão aqui conosco mais uma vez aqui pelo nosso lar. Sabrina Costa, boa noite, Sabrina. Seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos trabalhar hoje sobre definição e trabalho em tempos difíceis. Eu acho um tema, até falei para o Sueli, nossa, Sueli, que tema. Mas foi bom que a gente vai atrás de mais informações. Então, pessoal, vamos começar com a mensagem. Acho que já dá para a gente ir se preparando aqui para a gente começar. Peguei a mensagem de Joana de Ângeles como mensagem introdutória da nossa fala da noite de hoje, que tem como título Pensamento é Força. E diz assim: tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador de tuas ações, e estas as modeladoras de tua vida. Faço questão de repetir: teu pensamento é o gerador de tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. Muito bem, Mônica Ribeiro, boa noite, Mônica, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Dejane Brito, boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Então vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente comece a trabalhar o nosso tema da noite de hoje, definição e trabalho em tempos difíceis. Rita Damas, boa noite, Rita. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento a Jesus. Alana, boa noite, Alana. Rita, boa noite. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga por mais este momento, por esta oportunidade em que aqui nos encontramos para falar um pouquinho sobre a mensagem da doutrina de Jesus à luz dos ensinamentos dos Espíritos superiores. Que nesta noite Jesus possa iluminar a nossa mente, os nossos pensamentos, guiando as nossas palavras, guiando a nossa palestra da noite de hoje. Que as bênçãos do nosso Mestre Maior sejam derramadas sobre todos aqueles que nos assistem nesse momento e sobre aqueles que irão nos assistir posteriormente. Que abençoe, Jesus amigo, os dirigentes do Centro Espírita Nosso Lar, todos os trabalhadores daquela casa, que eles possam conduzir esta casa que tanto tem servido a nossa sociedade com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Jesus amigo, se conosco hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, como nós falamos, o nosso tema é definição e trabalho em tempos difíceis.
E aqui, para começar, já temos duas palavras que eu tenho refletido muito sobre elas. Uma é trabalho e a outra é difíceis. Normalmente eu não uso mais essa palavra no meu vocabulário, porque eu percebo o termo difícil como algo assim muito sabotador na vida da gente. Quando eu vejo uma pessoa dizer que mudar é difícil, que fazer alguma coisa é difícil, que nós estamos vivendo em tempos difíceis, eu já fico assim pensando o quanto que essa palavra pesa no nosso crescimento, o quanto ela impede o nosso avanço profissional, o quanto ela impede que nós venhamos a conseguir vitórias na nossa vida. E trabalho também, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem a origem da palavra trabalho. E eu fiz questão de trazer um pouco para a gente a origem da palavra trabalho, porque a gente tem percebido que no nosso dia a dia, as pessoas com quem a gente tem conversado, com quem a gente tem dialogado, elas veem o seu trabalho exatamente no sentido da palavra, no significado da palavra. Só que pouca gente sabe o que significa trabalho. E eu trouxe um pouquinho, havia ouvido falar há muito tempo sobre o significado da palavra trabalho, e aí eu resolvi trazer novamente o significado dessa palavra, até para que a gente fique um pouco atento ao que significa essa palavra e como nós estamos utilizando essa palavra no nosso dia a dia. Trabalho é uma palavra que vem do latim, que quer dizer tripalium, termo formado pela junção dos elementos tri, que significa três, e palum, que quer dizer madeira. Ou seja, trabalho é uma palavra de origem latina, tá? Faço questão de repetir, que vem de tripalium, que significa a junção de duas palavras, tri, que quer dizer três, e palum, que quer dizer madeira. Então, resumindo, trabalho era um instrumento de tortura feito de madeira. Eram três madeiras, quem tiver a oportunidade, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na internet, que vocês vão ver a figura. É uma madeira, é um objeto, mais ou menos uma madeira na vertical, e duas madeiras cruzando assim. E ali a pessoa ficava quase que crucificado, né, nessa madeira, como um instrumento de tortura. E aí, continua mais dizendo o seguinte: desse modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado. E isso me chama muita atenção, porque muita gente que nós conhecemos parece que já quando vão para o trabalho, parece que está indo para uma tortura. Para acordar é uma dificuldade, para se arrumar para ir para o trabalho é uma dificuldade. Muitas das vezes, no domingo à noite, já é uma depressão, porque segunda-feira bem cedo tem que trabalhar. Quer dizer, eu vejo muita gente se queixando do trabalho. Exatamente por quê? Porque para muita gente o trabalho tem sido um instrumento de tortura. E continua mais. No sentido original, os escravos e os pobres que não podiam pagar impostos eram os que sofriam as torturas no tripalium. Ou seja, quem era que não podia trabalhar? Os escravos e os pobres. Então, como eles não podiam trabalhar para pagar o imposto, o que acontecia com eles? Eles eram torturados nesse instrumento de tortura chamado tripalium. E aí continua. A ideia de trabalhar como ser torturado passou a dar entendimento não só ao fato da tortura em si, mas também, por extensão, às atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em geral, camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros e etc. Ou seja, com o tempo, esse instrumento de tortura, que é o tripalium, já passou a ser sinônimo para nós hoje de trabalho, que é exatamente as atividades exercidas por pedreiros, por camponeses, por artesãos, por pessoas que trabalhavam duro, como se diz. Aquelas pessoas que tinham trabalhos mais rudes eram exatamente as pessoas que se viam aí como que torturadas, como ainda hoje nós vemos muita gente que não vão cantando para o trabalho.
que não vão felizes para o trabalho, que não se realizam naquilo que faz. São pessoas que muitas das vezes estudam, muitas das vezes passam num concurso público, passa 10, 20, 30 anos nesse emprego, nesse trabalho, muitas das vezes mal-humorado, atendendo mal os usuários e muitas das vezes extremamente insatisfeito com o trabalho, com o salário, com o local de trabalho e assim também com as condições em que vive naquele trabalho. Independente da profissão, nós temos visto muita gente que estão aí nesse trabalho ou nesse trimpalho. Principalmente alguns profissionais da área de saúde, alguns profissionais da área da educação, alguns profissionais da área do direito, alguns profissionais que trabalham com o público. É muito comum hoje professores, advogados, médicos, até mesmo psicólogos, profissionais que lidam com o público de forma geral, terem uma síndrome que a gente chama de síndrome de burnout, ou burnout, como algumas pessoas chamam. É exatamente uma síndrome típica de profissionais nessas áreas que eu tenho falado para vocês. Ou seja, para muitos professores o trabalho é uma tortura, para muitos advogados o trabalho é uma tortura, para muitos profissionais que lidam com o público o trabalho ainda hoje é uma tortura. É uma tortura tão grande que tem levado muita gente a recorrerem aos vícios, como ao álcool, como as drogas de forma em geral. E ainda tem muita gente que está aí, digamos assim, perdendo a saúde, tendo problemas cardíacos por conta de quê? Por conta do trabalho. Existe uma outra síndrome que ela surgiu no Japão logo após o término da Segunda Guerra Mundial, que é a síndrome de Karoshi. Essa síndrome foi dada em homenagem a um profissional que era gerente de uma montadora de automóveis, cujo nome era Karoshi. E o que aconteceu com ele? Ele se dedicou tanto ao trabalho, que foi se esquecendo da família, e chegou uma hora que o corpo não aguentou e ele desencarnou, ele faleceu exatamente por conta do excesso de trabalho. Hoje tem um termo que é muito utilizado no nosso meio, chamado workaholic, né? Que são aquelas pessoas que são viciadas em trabalho de manhã, de tarde, de noite. São pessoas que muitas das vezes, até como um mecanismo de fuga dos seus próprios conflitos, recorrem a essa tortura, recorrem ao tripalium, recorrem ao trabalho para fugir da própria realidade. Ou seja, ainda hoje, tripalium, trabalho, continua tendo praticamente o mesmo significado para muitas pessoas. Continuemos aqui. Diz assim: a partir do latim, o termo passou para o francês, que quer dizer travailler, que significa sentir dor ou sofrer. Ou seja, o tripalho, que era um instrumento de tortura, passa depois de algum tempo, pegando aí do francês o termo travailler, que quer dizer sentir dor ou sofrer. Com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar fazer atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil, dura. Só para vocês terem ideia, como o termo trabalho traz assim para a gente, na sua raiz, uma coisa que te traz sofrimento, ou uma coisa que nos traz sofrimento, uma coisa que nos causa dor. E a gente está vivendo muito nos dias de hoje exatamente isso, ou seja, tripalium continua com o mesmo significado, o travailler continua com o mesmo significado. Só no século XIV que começou a ter o sentido genérico que hoje lhe atribuímos, ou seja, o de aplicação da força e faculdades, talento, habilidades humanas para alcançar determinado fim. Ou seja, o trabalho hoje significa o quê? O uso da força, o uso do talento, o uso das nossas faculdades, o uso das nossas habilidades para atingirmos um determinado fim. E continua aqui para finalizar, essa definição diz: com a especialização das atividades humanas impostos pela evolução cultural, especialmente a revolução industrial da humanidade,
A palavra trabalho tem hoje uma série de diferentes significados, de tal modo que o verbete no dicionário do Aurélio lhe dedica 20 acepções básicas e diversas expressões idiomáticas. Ou seja, hoje se a gente for no dicionário do Aurélio, nós vamos encontrar várias definições para o termo trabalho. E aqui eu trouxe apenas uma que diz: o que é trabalho? O emprego, o ofício ou a profissão de alguém. Não tenho trabalho, ou seja, não tenho um emprego, não tenho um ofício. Ou grande dificuldade, trabalheira, isso me deu um enorme trabalho. E assim vai uma série de definições. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa está passando por um grande desafio, ou então quando o menino é um menino muito danado, diz: eita, mas esse menino dá trabalho. Então quando a pessoa vai fazer algo que tem dificuldade para resolver: nossa, mas responder essa prova deu trabalho. Nossa, mas para fazer esse serviço aqui deu trabalho. Ou seja, dá trabalho fazer o trabalho. Então, nós temos inúmeras definições a respeito de trabalho. Mas nós vamos agora nos direcionar ao livro dos Espíritos, que foram as questões sugeridas para nós, que começa na questão 674. Kardec questionou aos Espíritos benfeitores: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Aí os Espíritos responderam a Kardec: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Muito bem. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e começa a observar que, diante dos inúmeros desafios que nós vamos enfrentando, é que esse espírito vai desenvolvendo as suas potencialidades, a gente vai entender por que o trabalho é uma lei da natureza. A gente sabe hoje que quando o indivíduo é aquele indivíduo que não enfrenta desafios, que não enfrenta dificuldades, que para ele tudo vem fácil, que para ele tudo é bom, ele não desenvolve redes neurais. Ou seja, nós temos células nervosas que se conectam umas às outras, e essas células nervosas vão fazendo aquilo que a gente chama de conexões neurais. E quanto mais desafios, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente enfrenta dificuldades, mais essas células nervosas vão formando conexões. Naturalmente, o indivíduo que mais enfrenta desafios é o indivíduo que tem mais habilidade no pensar, mais habilidades para procurar soluções para problemas. Isso é muito interessante, que a gente pode perceber, por exemplo, naquelas pessoas que têm uma vida fácil, digamos assim, que tudo vem fácil, que tudo acontece na maior facilidade, que não enfrenta dificuldades, que não enfrenta desafio, que não enfrenta problemas. Essas pessoas, normalmente, elas têm uma dificuldade muito grande de sair de situações difíceis, de resolver problemas complexos. Exatamente por quê? Porque o cérebro, ele não foi desenvolvido para essas habilidades. Ele não foi treinado para encarar desafios. E a gente vê isso, pessoal, já citei outras vezes, quando tive a oportunidade de falar, entre os próprios animais. A gente pode observar, por exemplo, que aqueles cachorros que são criados dentro de casa, os pinches da vida, os poodles da vida, são cachorros que no dia que eles saem de casa, eles se perdem. É muito comum nós andarmos pela rua e ver cachorros que a gente nota que são cachorros domésticos, cachorros que vivem dentro de casa, cachorro de raça, como se costuma dizer, perdidos. Muitas das vezes é comum a gente ler, na verdade, em postes, ali a fotinha do cachorro e dizendo: procura-se, recompensa de não sei quantos reais. E aí a gente depois termina encontrando e liga para o dono. O dono é de um bairro muito distante de onde estava o cachorro. Exatamente por quê? Porque ele saiu de casa e se perdeu, não soube mais voltar para casa. E esses cachorros a gente nota quando a gente buzina ali, que ele ouve o barulho da buzina do carro, da moto, eles ficam todos encolhidos ali no pé do muro, se joga na frente do carro, se joga na frente da moto. Por quê? Porque o tempo todo preso dentro de casa, não conhece o mundo, não sabe nada da vida. Então, quando é jogado no mundo, tem dificuldades para encarar as dificuldades.
Agora, olha o vira-lata. Já tive oportunidades, falei outras vezes aqui, em outras ocasiões, de ver vira-lata atravessando a avenida em faixa de pedestre. O vira-lata está ali, você jura que ele vai se jogar na frente do carro, ele para, espera o carro passar, depois passa outro carro, e ele passa na maior dificuldade, na maior facilidade, vai embora, nem se toca. E já os outros não, é um desespero para andar na rua. Nós, seres humanos, somos do mesmo jeito. A gente que não enfrenta desafios, a gente que não enfrenta dificuldades, a gente não evolui. Mas por que não evolui? Porque essas dificuldades, elas são importantes para o nosso progresso. Elas são importantes para a nossa evolução. O único problema, o grande desafio aqui para a gente é exatamente o quê? É que as dificuldades que a vida impõe para nós, elas são vistas por nós, muitas das vezes, como um trauma. Quantos de nós passamos por desafios bem sérios na nossa vida e às vezes vamos imaginar, por exemplo, é um pai que foi ausente. E esse pai, por ter sido ausente, fez com que o filho logo se esforçasse para estudar, logo se esforçasse para ter um emprego, logo se esforçasse para subir na vida. E hoje ele é bem sucedido na vida. Hoje ele tem uma boa casa, tem um bom emprego, tem um carro bom na garagem, mas é traumatizado com o pai. Tem raiva do pai. E aí a gente vai conversar com esse rapaz, com essa pessoa. Ele diz, não, é porque meu pai nunca facilitou nada para mim, meu pai nunca deu nada para mim, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, etc e tal, botando culpa no pai. E a gente começa a questionar, vem cá, e se teu pai te desse todas as facilidades? E se teu pai tivesse facilitado a tua vida? O que é que tu acha? Tu acha que tu iria se esforçar para ter? Não, acho que não, porque eu conheço fulano, meu vizinho, que os pais deram tudo para ele, e aí tudo que ele queria o pai dava, e hoje eu noto que ele está numa situação muito difícil, vive aí graças à mãe, está desempregado, tem não sei quantos anos, 30, 20, 35, 40 anos, ainda hoje vive sendo sustentado pela mãe. Eu não sei como é que ele vai ser quando a mãe morrer, porque não tem uma renda, não tem nada. Aí depois então observa, o que é que foi melhor? Foi ter as dificuldades que a vida te impôs, que te obrigou a ir atrás de estudo, atrás de trabalho, de ser bem sucedido, ou é receber todas as facilidades que a vida nos concede aí? Aí ele para um pouquinho e reflete e diz, então, em vez de estar magoado com o teu pai, em vez de você estar ressentido com o seu pai, agradeça, porque foi graças a essas dificuldades que o seu pai lhe deu, muitas das vezes sem querer, muitas das vezes sem saber, porque ele não sabia fazer diferente, mas foi graças a isso que você chegou onde chegou. Então para um pouco de julgar o teu pai, para um pouco de criticar o teu pai, para um pouco de condenar o teu pai e agradece, porque foi graças a esse pai que você chegou onde chegou. Aí vamos para a questão 675 de O Livro dos Espíritos. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Aí os espíritos diante dessa interrogação, porque até agora o que a gente falou de trabalho foi o camponês, nós falamos, podemos falar o trabalhador, o pedreiro, o indivíduo que trabalha aí no pesado, aí, isso é trabalho? Então só isso, só pode entender por trabalho as ocupações materiais? Os espíritos respondem, não, o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. E aí a gente começa a perceber que quando a gente desencarna, que parte para o mundo espiritual, a gente continua trabalhando. Quando a gente dorme e nosso corpo descansa e nós vamos para o mundo espiritual, a gente continua trabalhando. Então o trabalho, ele não é só a atividade física, existe um trabalho também mental. É muito comum a gente dizer assim, a pessoa fica só ali sentado, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não está trabalhando? Está trabalhando sim. E os espíritos trabalham também. E o que chama muita atenção, quando teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, quando o André Luiz fala que as pessoas lá no Nosso Lar, eles no nosso lar trabalhavam, e eles eram forçados a ter um descanso também.
Aí a gente fica imaginando, poxa, gente, vão trabalhar de quê? Existe um trabalho no mundo espiritual. Só que não é mais um trabalho como o nosso, um trabalho físico, mas existe. Inclusive, André Luiz dizia que o governador orientava e praticamente obrigava as pessoas a descansarem também. Por quê? Porque não existia o cansaço físico, mas vamos dizer, a título de comparação, existe o cansaço mental. E por existir um cansaço mental, eles eram forçados a descansar, eram forçados a tirar férias. E vamos ver nós aqui, por exemplo, no planeta Terra, aqui, nós que não fazemos um trabalho físico, mas que fazemos um trabalho mental, que temos que ler, que temos que produzir, fazer planilha, fazer isso, fazer aquilo, etc e tal. E aí chega um momento que a gente cansa mentalmente. E o que nos chama a atenção, que muitas das vezes no trabalho físico a gente se alimenta, a gente dorme um pouquinho, a gente descansa, toma ali um suco, etc e tal, e de repente dá um tempinho, está revigorado. E um trabalho mental, muitas das vezes, quem faz trabalho mental sabe disso, nem dormir descansa. Por quê? Porque é um trabalho também um trabalho muito cansativo. Então os espíritos trabalham. E lembra aquela questão de Jesus, aquela fala de Jesus, quando ele diz assim, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Aí não dá para se imaginar Jesus parado sem trabalhar. Não dá para se imaginar Deus parado sem trabalhar. Então, quando Jesus diz que ele trabalha até hoje e Deus também trabalha, né, que Deus trabalha até hoje e ele também trabalha, está querendo dizer exatamente isso, que a gente não para de trabalhar. Nós não paramos de trabalhar. Não mais o trabalho físico, mas continuamos com o trabalho intelectual. Continuamos com o trabalho espiritual. Quantas pessoas, quando dormem, relatam que vão para o mundo espiritual trabalhar. Muitos deles descrevem regiões no mundo espiritual onde foram estudar. E é por isso que os espíritos, especialmente Kardec, lá no finalzinho de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele recomenda que antes da gente dormir, que nós façamos as nossas preces, que nós façamos as nossas orações, a fim de que, enquanto o nosso corpo descansa, que nós possamos ir para regiões no mundo espiritual que sejam regiões agradáveis, em que nós possamos estar em contato com os nossos benfeitores, em contato com o nosso anjo de guarda, em contato com espíritos amigos, onde nós vamos estudar, onde nós vamos trabalhar. E é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que quando acordam, quando despertam, descrevem regiões e lá elas se veem trabalhando. E outras pessoas que não lembram disso, mas ela diz, Bernardo, eu encontrei contigo no mundo espiritual, nós estávamos em um lugar assim, 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 assado. E muitas das vezes essa pessoa não lembra do lugar, não lembra do trabalho, mas traz flashes em forma de sonhos de um local, de algo muito semelhante àquilo que o colega descreve, que a colega descreve. Nós ouvimos isso com muita frequência, de pessoas, às vezes, uma mora num estado, outra mora no outro estado, e uma diz para outra, liga para outra, diz, fulana, eu acho que a gente se encontrou no mundo espiritual, e lá nós estávamos num lugar assim, 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 assado, fazendo isso, 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 trabalhando assim, assim, assim. E a outra, olha fulana, tu acredita que eu sonhei exatamente com isso? Ou seja, uma viu com mais nitidez, a outra com menos nitidez, mas ambas tinham noção de que elas haviam se encontrado no mundo espiritual. E é por isso que a gente deve seguir essa recomendação do codificador Allan Kardec, lá quando fala das preces antes de dormir, da prece antes de dormir, para que a gente faça essa conexão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente dorme, vai trabalhar em regiões superiores, vai estudar, e é muito comum também nós ouvimos pessoas que falam dessas salas de estudo, muita gente também, a grande massa da população terrena, quando vão dormir, descem para as regiões menos evoluídas, digamos assim, descem para regiões de sofrimento, e muitas delas vão para locais não muito agradáveis.
Por isso é que é importante que nós tenhamos essa consciência de que enquanto o corpo descansa, o espírito continua trabalhando. Enquanto o corpo descansa, o espírito continua trabalhando. Claro, a depender da evolução de cada um de nós. E na questão 676, Kardec perguntou aos espíritos codificadores: por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência e em compreensão, mas é sempre um trabalho. Ou seja, olha a sabedoria divina. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós começamos a perceber que nós temos potencialidades imensas em nós. Kardec, conversando com a espiritualidade conversando com Kardec, traz para nós essa noção de que nós somos criados simples e ignorantes. Ou seja, simples como um átomo primitivo, e ignorantes sem consciência de onde viemos, sem consciência de para onde vamos, mas com esses potenciais infinitos a serem desenvolvidos. Mas para que esses potenciais infinitos possam se desenvolver em nós, é necessário um esforço. Isso quer dizer o quê? Que os homens ainda habitando nas florestas, como verdadeiros animais, ao enfrentar as intempéries, as tempestades, os furacões, as ventanias, os terremotos, os maremotos, todas aquelas convulsões que a natureza lhes impunha, faz com que aos poucos ele comece a desenvolver a sua potencialidade de pensar. Um pensamento que outrora era um pensamento primitivo, ele começa a se desenvolver e começa a perceber: ali tem uma furna, ali tem uma caverna. Se eu entrar ali, muito possivelmente eu vou me proteger do frio, eu vou me proteger da ventania, eu vou me proteger das chuvas, das tempestades. E esse homem que vivia nas florestas, graças a esse desenvolvimento, embora seja um raciocínio primitivo ainda, ele entende: ali eu posso encontrar abrigo, e vai para a caverna para encontrar o abrigo. Só que ele, ao entrar na caverna, além dos perigos dos animais que existiam fora da caverna, também tinham animais dentro da caverna. E ele começa a desenvolver as potencialidades cerebrais, começa a perceber que ele precisa se proteger além das intempéries, ele precisa se proteger também dos animais. Então ele começa a raciocinar: então se eu utilizar uma vara pontiaguda, eu posso me proteger dessas feras. Então se eu pegar uma pedra, lapidar a pedra, fazer uma pontinha bem aqui, bem fininha, eu posso aqui me proteger dessas feras. Então se eu pegar uma pedra bem lapidadinha, eu posso fazer aqui um utensílio, para que eu possa, um utensílio doméstico. E aí ele vai desenvolvendo as potencialidades do raciocínio. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai percebendo que a caverna é perigosa. Não posso ficar na caverna, porque se eu ficar na caverna, se vier um inimigo de fora e me encurralar aqui dentro, ele vai me devorar, ele vai me comer. Então vai devorar a minha família, que ele já estava construindo família. Então o que eu faço? Já sei. Ele começa a raciocinar e começa a perceber que pode construir um abrigo às margens dos rios. Mas esse abrigo não pode ficar à altura aqui do chão, porque senão as feras virão e vão devorá-lo. Os inimigos virão e vão capturá-lo. Então o que é que ele vai raciocinando? Já sei. Eu posso construir casa em cima de varas.
Essas casas acima de varas foram chamadas de quê? De palafitas. E aí o que acontece? Eles constroem as palafitas. E aonde? À beira dos rios. E aqui de cima eu posso ver quem vem do lado, posso ver quem vem do outro, posso me proteger dos meus inimigos. E esses desafios vai fazendo com que esse homem evolua. E esse homem vai evoluindo, vai evoluindo. Graças a quê? Graças aos desafios que ele vai enfrentando. Mais tarde ele percebe: ora, aqui na palafita eu não me encontro muito seguro. Mas o que acontece? Vamos imaginar agora se eu construo aqui uma grande muralha aqui, construo um muro e construo minha casa, a casa da minha família, meus amigos, todo mundo aqui, construo aqui dentro dessa muralha. Opa, perfeito! Agora eu estou protegido e as muralhas são construídas e as casas passam a ser serem construídas dentro das muralhas. Então esses desafios é que vão fazendo com que o homem evolua. A inteligência do homem vai evoluindo graças a esses desafios. Trazendo para tempos modernos. Para tempos modernos, vamos ver aqui o nosso Nordeste. Não chove. Dificuldades de água terrível. Aí o homem raciocina: poxa vida, o que é que vocês acham da gente, em vez da gente deixar essa água do riacho passar o tempo inteiro, por que a gente não faz aqui uma barreira assim, faz uma represa? Porque os castores fazem represa. Então, se os castores fazem represa, a gente pode fazer também. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer barragem. E aí faz as barragens, reprime ali a água, impede a água descer. E aí no tempo de seca tem água. Ah, vamos construir açude. Constrói açude. Ah, vamos construir cisterna. Constrói cisterna. Então, essas dificuldades do mundo material é que vai fazendo com que o homem desenvolva a inteligência. Mas, voltando novamente para as cavernas lá, o homem percebe que no escuro é perigoso. Percebe que ali com um raio ou com um chispar de uma pedra na outra cria faísca, ou com roçar uma madeira na outra cria faísca, aquece. Aí descobre o fogo. Mais tarde ele começa a descobrir o quê? Outros instrumentos para iluminar. Descobre o quê? Que óleo de baleia é importante para usar no combustível e acender lampião. Depois descobre que além do óleo de baleia vem o petróleo. Vamos usar o petróleo como para fazer, para iluminar a cidade, lamparina, para combustível de carro, etc. e tal. Só que o homem vai percebendo que pode descobrir a energia elétrica. Mais tarde ele descobre que pode extrair a energia dos ventos, a energia eólica. Mais tarde ele descobre que pode extrair energia solar. Aí vai desenvolvendo a inteligência. No Japão, como tem muito terremoto, o que acontece? Os edifícios altos, eles descaíam. Mas o que a gente pode fazer para esses edifícios não caírem? Vamos fazer o seguinte: vamos construir um edifício nas bases com molas. Então, edifícios que possam sacudir durante os terremotos. E assim foi feito. Então, graças a esses desafios, é que o homem desenvolve a inteligência. E hoje a gente vai entendendo que o homem vai aprendendo a engenharia, vai aprendendo a matemática, aprendendo física, aprendendo química, aprendendo biologia, aprendendo medicina, aprendendo psicologia, aprendendo artes, a cantar, a tocar, etc. e tal. E tudo isso é trabalho. E todo esse trabalho tem como importância desenvolver a nossa inteligência. Então, olha como Deus é sábio. Nos põe em um ambiente em que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. A princípio, as potencialidades orgânicas. E aí a gente começa a perceber que antigamente se pensava que a gente só tinha uma inteligência lógico-matemática. A gente percebe que a gente tem muitas outras inteligências. Aí vamos descobrir que nós temos inteligência sinestésica corporal, que é a inteligência dos jogadores de futebol, é a inteligência dos dançarinos, é a inteligência dos atletas. Nós temos a inteligência musical, que é a inteligência dos cantores, a inteligência dos compositores, a inteligência daquelas pessoas que lidam com a música. Mas nós temos também outras inteligências. Temos a inteligência pictórica, que é a inteligência que nos dá habilidade para desenhar. Temos inteligência espacial, que é a inteligência dos arquitetos, que consegue perceber espaço, fazer desenhos ali, um projeto de uma casa, que é uma coisa impressionante. Então nós temos várias inteligências sendo desenvolvidas. E aí, quando a gente pensava que o mais importante é ter essas outras inteligências, vem o QE, né, que antigamente se valorizava muito o QI, que era o quociente intelectual, que se valorizava o homem pela inteligência lógica que ele tinha.
Mas surge aí mais uma inteligência, que é o quociente emocional. Hoje, quanto mais inteligência emocional nós tivermos, melhor para nós. São potencialidades do espírito que vão desabrochando graças aos desafios que vão surgindo em nosso caminho. Aí vem então mais um tipo de inteligência, que é o quociente emocional. E quando a gente pensa que não tem mais inteligência para se desenvolver, surge aí mais uma inteligência que a gente descobre que é o QS. Embora seja dito QS, a gente chama de quociente espiritual, que aí é outra potencialidade que está em nós se desenvolvendo, que um dia todos nós vamos ter essa inteligência muito bem desenvolvida. E aí o homem desenvolve-se organicamente, o homem desenvolve-se intelectualmente, e o homem vai desenvolvendo-se mentalmente, em matéria de pensamento. E a gente vai recorrendo ao professor Emílio Mirey Lopes, quando ele vai falar dos múltiplos pensamentos que nós temos. Pensamento pré-mágico, pensamento mágico, pensamento egocêntrico, até chegarmos no pensamento intuitivo, quando ele diz que nós seremos capazes de nos comunicar com o pensamento. Joana de Ângelo, baseada em De Hope, vem falar para nós que nós também evoluímos em consciência. Consciência de sono sem sonhos, consciência de sono com sonhos, consciência de si, consciência desperta, como se diz, até chegarmos na consciência cósmica. Ou seja, são potencialidades do espírito que precisam se desenvolver. E para que o espírito desenvolva essas potencialidades, é necessário que nós enfrentemos desafio. Então, o trabalho nos ajuda exatamente a evoluir nesse sentido. Então, quando Kardec questiona aos espíritos por que o trabalho se impõe ao homem, e os espíritos respondem, por ser uma consequência da natureza corpórea, é uma expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Ou seja, eu não posso carregar nas minhas costas um saco de cimento, um saco de arroz, não posso carregar objetos pesados devido à fragilidade do meu corpo, mas eu, usando aqui a compensação, seguindo aquele ditado que diz, quando a gente perde os dentes, Deus enlarguece a goela, outras habilidades vão sendo desenvolvidas, no caso, o raciocínio, no caso, a nossa inteligência. Por isso é importante que nós compreendamos o quanto é bom para nós o trabalho. E que, acima de tudo, que nós agradeçamos a Deus pelo trabalho que nós temos. Certa feita, eu conversando com uma jovem senhora que era professora, e ela vivia se queixando do trabalho, da faculdade onde ela trabalhava. Se queixava da coordenação, se queixava da direção, se queixava dos alunos, se queixava de todo mundo, se queixava do salário. Era uma queixa sem fim. E um dia, ela, quando menos esperava, foi demitida do trabalho. E veio até mim, conversando comigo, muito chateada, muito pesarosa, porque havia perdido o trabalho, havia perdido o emprego, com aquelas lamentações todas. E eu parei, olhei para ela e disse, você não percebeu que pediu para ser demitida? Ela disse, como que eu pedi para ser demitida? Olha como você olhava para o seu trabalho. Você detestava o seu trabalho. Você falava da direção, falava mal da coordenação, falava mal dos professores, falava mal dos seus alunos, se queixava do salário. Então você estava dizendo o quê? Que você não gostava do seu trabalho. Você só não tinha coragem de pedir demissão, como muita gente faz por aí. Fala mal do chefe, fala mal do trabalho, fala mal de todo mundo, mas não pede demissão, não pede para sair. Então, como você não gostava do seu trabalho, o universo se encarregou disso e você foi demitido. Então, se você foi demitida, está se queixando de quê se você não gostava do seu trabalho? Por isso é que é importante que nós agradeçamos o universo ao trabalho que nós temos. Porque quando a gente ama o que faz, a gente não acorda tarde para vir trabalhar. A gente não chega no domingo se queixando porque segunda-feira tem que trabalhar.
Muito pelo contrário, a gente já agradece e diz: amanhã eu dou graças a Deus porque eu tenho um trabalho. Porque muitos têm um trabalho e não gostam. Muitos gostam de trabalhar e não têm. Nós que temos um trabalho, nós que temos e podemos, então agradeçamos o trabalho que nós temos. Nosso muito obrigado por esse momento. Nosso muito obrigado por esta oportunidade. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Moara Dantas, meu Deus, Moara, muito bom te ver por aí. Quanto tempo! Um grande abraço para ti, um abraço para tua mãe, um abraço para todo mundo aí, Moara. Saudades de você, bom te ver por aí, tá? Giovana, Veras, MMS Vera, Anatel Magalhães, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém aqui. Roberta e Tita Barros. Muito obrigado a vocês que entraram. Quem ficou até agora é Velinho Guimarães. Obrigado a todos vocês, tá? Por esse momento, por essa oportunidade. Vamos fazer a nossa prece de gratidão, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Que os nossos amigos espirituais possam estar conosco durante todos os dias da nossa vida, nos nossos desafios, nos intuindo, nos orientando, principalmente, Senhor Jesus, para que a gente possa fazer um bom trabalho nesse nosso planeta Terra, em benefício nosso e em benefício de toda a humanidade. Seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus a todos. Obrigado a vocês todos. E até a próxima oportunidade, pessoal. Valeu. Até mais.